Bom dia, caros participantes do grupo Taubaté SP. Agora nós vamos fazer a nossa quinta live sobre o assunto o nome de Deus. Vamos considerar hoje o nome de Deus no Novo Testamento. Algumas pessoas que são mais observadoras dizem que o nome de Deus está no Antigo Testamento, mas não está no Novo. Então, portanto, o seu uso é inapropriado, já que ninguém após Cristo o usou. Isso não é verdade. Então, vamos fazer esta consideração a partir de hoje, tá? Como sempre, eu vou ler o artigo porque fica mais fácil. Em algumas partes eu vou dar uma parada e explicar o que li. Vamos lá. Eu havia dito que a live seria às 7h30, mas deu para entrar mais cedo, viu? Está aqui. Bom. Então, começando. O título é O Nome de Deus no Novo Testamento, que na verdade se chama mais corretamente de Escrituras Gregas Cristãs. Vamos lá. O lugar do nome de Deus é inabalável nas Escrituras hebraicas, que é conhecida como o Antigo Testamento. Embora os judeus por fim deixassem de pronunciá-lo, suas crenças religiosas o impediram de remover o nome ao fazer cópias dos manuscritos mais antigos da Bíblia. Assim, o nome ocorre com mais frequência nas escrituras hebraicas do que qualquer outro nome. No caso das escrituras gregas cristãs, o Novo Testamento, que é conhecido como o Novo Testamento, a situação é diferente. Manuscritos do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, contém o nome de Deus em sua forma abreviada. Já na palavra aleluia, mencionada pelo apóstolo João, que foi o escritor do Apocalipse. Mas, fora disso, nenhum artigo manuscrito grego dos livros de Mateus ao Apocalipse, hoje disponível, contém o nome de Deus por extenso. Significa isso que o nome não devia figurar ali? Isso seria surpreendente em vista do fato de que os seguidores de Jesus reconheciam a importância do nome de Deus e que Jesus nos ensinou a orar pela santificação do nome dele. Portanto, o que aconteceu? Para entender isso, lembre-se de que os manuscritos das escrituras gregas cristãs que temos hoje não são os originais. Os livros originais escritos por Mateus, Lucas e outros escritores bíblicos foram bastante usados e rapidamente se gastaram. Assim foram feitas cópias. E quando elas se gastaram, cópias adicionais dessas cópias foram feitas. Ou seja, o que nós temos hoje são cópias de cópias dos originais. Isso é o que devíamos esperar, visto que as cópias em geral eram feitas para serem usadas e não preservadas. Existem hoje milhares de cópias das escrituras gregas cristãs, mas a maioria foi feita durante
e após o quarto século da nossa era comum. Isso sugere uma possibilidade. Aconteceu algo com o texto das escrituras gregas cristãs antes do quarto século que resultou na omissão do nome de Deus. Isso aconteceu? Os fatos provam que sim. E o nome estava lá, nos originais? Podemos ter certeza de que o apóstolo Mateus incluiu o nome de Deus no seu evangelho. Por quê? Porque ele o escreveu originalmente em hebraico. No quarto século, Jerônimo, que traduziu a Vulgata Latina, disse: Mateus, também chamado Levi, e que de publicano se tornou apóstolo, primeiro de tudo produziu um evangelho de Cristo na Judéia, na língua hebraica. Não se tem suficiente certeza de quem o traduziu mais tarde para o grego. Ademais, o próprio em hebraico está preservado até hoje na biblioteca de Cesareia, ou seja, até hoje nos dias de Jerônimo, né? Então, ele podia constatar que o nome de Deus no livro de Mateus estava lá. Mas como ele era enviesado religiosamente, né? ele já pertencia àquela grande apostasia, então ele omitiu o nome de Deus na sua tradução da Vulgata Latina. Visto que Mateus escreveu em hebraico, é inconcebível que não tenha usado o nome de Deus, especialmente ao citar partes do Antigo Testamento que continham o nome. No entanto, outros escritores da segunda parte da Bíblia escreveram para um público mundial, na língua internacional daquela época, o grego. Assim, eles não citaram dos escritos hebraicos originais, mas sim da versão Septuaginta grega, que já era uma cópia dos originais devidamente modificada. E mesmo o Evangelho de Mateus foi, por fim, traduzido para o grego. Será que o nome de Deus aparecia nesses escritos gregos? Bem, alguns fragmentos antiquíssimos da versão Septuaginta, que até mesmo existiam nos dias de Jesus, sobreviveram até os nossos dias. E é notável que o nome pessoal de Deus aparece neles. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, no seu volume 2, na página 512, em inglês, diz: descobertas textuais recentes lançam dúvidas sobre a ideia de que os compiladores da Septuaginta traduziram o tetragrama YHWH por Kyrios. Os mais antigos fragmentos, agora disponíveis, trazem o tetragrama escrito em caracteres hebraicos. Nos primeiros séculos AD, portanto, quer Jesus e seus discípulos lessem as escrituras em hebraico, quer em grego, eles se deparariam com o nome divino. Assim, o professor George Howard, da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, fez o seguinte comentário: quando a Septuaginta, que a Igreja do Novo Testamento usava e citava, continha a forma hebraica do nome divino, os escritores do Novo Testamento sem dúvida incluíam o tetragrama em suas citações. Que autoridade teriam eles de agir de outra maneira? O nome de Deus permaneceu nas traduções gregas do Antigo Testamento por mais algum tempo. Na primeira metade do segundo século depois de Cristo, o prosélito judaico Áquila fez uma nova tradução das escrituras hebraicas para o grego. E nela ele representou o nome de Deus pelo tetragrama em antigos caracteres hebraicos. Ou seja,
ele traduziu para o grego, mas manteve o nome de Deus em hebraico. No terceiro século, Orígenes escreveu: e nos manuscritos mais exatos, o nome aparece em caracteres hebraicos, embora não nos caracteres hebraicos modernos, mas sim nos mais antigos, né? Ou seja, eles tinham a intenção mesmo de fazer com que o nome de Deus fosse, se não desaparecido, incompreensível, né? Mas mesmo assim eles o retiveram lá na antiguidade, perto ainda da época de Cristo. Naquela época, no entanto, a apostasia predita por Jesus já havia tomado forma, e o nome, embora aparecesse nos manuscritos, era cada vez menos usado. Confira isso lá em Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 30, e depois em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Por fim, muitos leitores nem sabiam mais o que era aquele tetagrama, visto que estava escrito em caracteres já desconhecidos para muitos, né, no hebraico antigo. É como se você pegasse uma carta em português e certas palavras você escrevesse com caracteres russos. As pessoas daqui do Brasil não iriam entender, né? E ainda pega o russo arcaico, né? Foi isso o que aconteceu com a tradução, com as traduções da Bíblia com referência ao nome divino. Jerônimo diz que em sua época, certos ignorantes, devido à similaridade dos caracteres, ao encontrarem o tetagrama nos livros gregos, acostumavam-se a ler aqueles caracteres hebraicos antigos, e eles poderiam falar qualquer coisa, né? Em cópias posteriores da Septuaginta, o nome de Deus foi removido e substituído por palavras como Deus e Senhor. Ou então, lá na época deles, é Theos, Deus, e Kyrios, Senhor. Sabemos que isso aconteceu porque existem fragmentos anteriores da Septuaginta em que o nome de Deus estava incluído, e cópias posteriores destas mesmas partes da Septuaginta das quais o nome de Deus foi removido. O mesmo ocorreu no Novo Testamento. Isso acima nós estávamos falando do Antigo Testamento. Um pouco antes de Cristo, algumas cópias já haviam substituído, né, o nome de Deus, né? Nós vimos também que a tradição hebraica tinha por tendência ocultar o nome de Deus. Os cristãos da apostasia seguiram o proceder do judaísmo ortodoxo, que não cumpria a lei mosaica, principalmente com referência ao nome de Deus, e não o modo de proceder de Cristo, que pronunciava e santificava o nome de Deus. Portanto, ao passo que os judeus se recusavam a pronunciar o nome de Deus, a igreja cristã apóstata cuidou de removê-lo completamente dos manuscritos de língua grega de ambas as partes da Bíblia, bem como de traduções em outras línguas. Não tardou até que a igreja gentia perdesse o nome divino, exceto na medida em que era retratado nos substitutos abreviados e lembrados por eruditos. Ou seja, lá em traduções particulares, eles mantinham o nome na forma de tetagrama. Mas, nas versões destinadas ao público, não, aí eles removiam o nome. Mas esse nome é necessário ser dito, como ele era dito desde o início da humanidade, né? Posteriormente, como já vimos, o nome foi reintegrado em muitas traduções das escrituras hebraicas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová,
restauraram o nome divino nas partes onde ele é substituído por Senhor, né? Mas, que dizer das escrituras gregas, que é onde não se sabe aonde que estava, porque foi removido completamente? Bem, tradutores e estudantes da Bíblia vieram a entender que, sem o nome de Deus, algumas partes das escrituras gregas cristãs são dificílimas de entender corretamente. Reintegrar o nome é de grande ajuda em aumentar a clareza e a compreensão dessa parte da Bíblia inspirada. Por exemplo, considere as palavras de Paulo aos Romanos conforme constam na versão Almeida atualizada. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, o nome de qual Senhor? Né? O nome do Senhor? Então não precisaria falar, por exemplo, eu vou dizer assim, hoje eu vou me encontrar com o meu amigo, chame pelo nome do Roberto, né? Do Roberto, o nome do Roberto, chame pelo nome do Roberto. Você já está falando o nome, né? Então não precisava do nome. Então fica meio estranho para entender. Então o nome do Senhor é Jeová, né? O nome de quem devemos invocar a fim de sermos salvos? Visto que Jesus é geralmente mencionado como Senhor, e um texto até mesmo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Devemos concluir que Paulo ali falava a respeito de Jesus. Veja Atos 16, capítulo 31, na versão Almeida atualizada. Não devemos. Uma referência de Romanos capítulo 10, versículo 13, na mesma versão Almeida, indica Joel capítulo 2, versículo 32, nas escrituras hebraicas. Ao verificar essa referência, verificará que Paulo realmente citava as palavras de Joel na sua carta aos Romanos, e que Joel disse no hebraico original. Essas palavras foram: todo aquele que invocar o nome de Jeová salvar-se-á. Portanto, as escrituras gregas cristãs estavam repetindo as palavras em citação, as palavras do Antigo Testamento, ou as escrituras hebraicas. Se elas estavam repetindo, e uma falava: aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, por que então devemos concluir que ali seria aquele que invocar o nome do Senhor? Né? Não foi uma claríssima e uma clara substituição equivocada daquele nome? Ou equivocada não, foi uma substituição maldosa do nome, né? Esse exemplo demonstra como a remoção do nome de Deus das escrituras gregas cristãs contribuiu para confundir Jesus com Jeová na mente de muitos, principalmente dos evangélicos hoje em dia. Eles pegam o texto onde o nome de Deus está substituído por Senhor, mas como Jesus também é chamado de Senhor, então eles apoiam a doutrina católica da Trindade, que diz que Jesus é Deus, para também apoiar, certo? Sem dúvida, contribuiu grandemente para o desenvolvimento da doutrina da Trindade. Esse entendimento equivocado da Bíblia. Equivocado não, intencional. Deve o nome ser reintegrado na Bíblia? Sim, de uma forma livre e espontânea naqueles textos em que a gente entende que o nome estava lá e que, se o nome não estiver lá, fica difícil de entender aquele texto? Teria o tradutor direito de reintegrar o nome em vista do fato de que manuscritos existentes não o contêm? Sim, ele teria esse direito.
A maioria dos léxicos gregos reconhece que geralmente a palavra Senhor na Bíblia refere-se a Jeová. Por exemplo, na parte sobre a palavra grega Kyrios, Senhor, o léxico grego em inglês do Novo Testamento, publicado em 1859, de Robinson, diz que significa Deus, qual Senhor Supremo e Soberano do Universo, usualmente na Septuaginta para o hebraico pelo nome Jeová. Portanto, em lugares onde os escritores das escrituras gregas cristãs citam as anteriores escrituras hebraicas, o tradutor tem o direito de produzir a palavra Kyrios por Jeová. Uma vez que os textos estavam citando outros textos antigos onde o nome era Jeová, ele não precisaria mais usar Kyrios, porque ele sabe que aquilo foi uma substituição intencional. Então ele pode substituir Kyrios por Jeová. Muitos tradutores atuais têm feito isso. A partir de pelo menos do século XIV, numerosas traduções em hebraico foram feitas das escrituras gregas cristãs, que fizeram os tradutores, ao se deparar com citações do Antigo Testamento, em que o nome divino aparece, geralmente sentiram-se obrigados a reintegrar o nome de Deus ao texto. Muitas traduções de partes ou de todas as escrituras gregas cristãs para o hebraico contêm o nome de Deus. Traduções para línguas modernas, especialmente as usadas por missionários, têm seguido esse exemplo, de modo que muitas traduções das escrituras gregas em línguas africanas, asiáticas, americanas e das ilhas do Pacífico usam o nome Jeová liberalmente, de modo que os leitores podem ver claramente a diferença entre o Deus verdadeiro e os falsos. O nome tem aparecido também em traduções em línguas europeias. Ou seja, aqui no Brasil temos várias versões da Bíblia onde o nome é completamente desaparecido. Você não consegue achar o nome de Deus na Bíblia, a não ser em algumas vezes em algumas notinhas no pé da página. Porém, a mesma tradução, quando é levada para a África, para a Ásia, para aquelas línguas, aí eles recolocam o nome. Porque seria de difícil entendimento para aqueles povos. Uma tradução que destemidamente reintegra o nome de Deus com boa base é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs, a tradução das Testemunhas de Jeová. Essa tradução, atualmente disponível centenas de idiomas modernos, incluindo o português, reintegrou o nome de Deus toda vez que um trecho das escrituras hebraicas que o contém é citado nas escrituras gregas. Ao todo, o nome ocorre com base sólida 237 vezes nesta tradução das escrituras gregas. Mas houve oposição à reintegração desse nome. E por parte de quem? Apesar dos esforços de muitos tradutores de reintegrar o nome de Deus na Bíblia, o que é lógico de se fazer, sempre tem havido pressões religiosas para eliminá-lo. Os judeus, embora deixando nas suas Bíblias, recusavam-se a pronunciá-lo. Cristãos apóstatas do segundo e terceiro século removeram-no ao fazer cópia dos manuscritos bíblicos gregos e omitiram-no ao fazer traduções da Bíblia. Traduções em tempos modernos o têm removido, mesmo no caso em que baseiam suas traduções no hebraico original, onde ele ocorre quase 7.000 vezes. Alguns religiosos que a gente pode citar aqui no Brasil,
corresponde-se mais aos católicos e aos protestantes, que de protesto mesmo não tem nada, né? São chamados evangélicos. E esses daí são obstinados contra o nome de Deus. Sabe? Muitos deles dizem que o nome não é Jeová. Não pode ser. Mas eles não leem a Bíblia para verificar esse fato. Tá? Como Jeová encara os que removem o seu nome da Bíblia? Se você fosse escritor, o que acharia de alguém que extensivamente removesse o seu nome do livro que você escreveu? Tradutores que objetam ao nome, fazendo isso à base do problema de pronúncia. Eles inventam qualquer desculpa, né? Como nós não sabemos como era a pronúncia, não vamos traduzi-lo, né? Mas, conforme nós já vimos, outros nomes bíblicos, incluindo Jesus e Maria, não eram ditos dessa mesma forma. E, no entanto, eles traduziram esses nomes para as línguas modernas, né? Por que não fazer o mesmo com o nome de Deus, né? Ou por causa da tradição judaica, né? Invocaram-se, o próprio cristianismo apóstata invocou o judaísmo ortodoxo, pelos quais eles são antissemitas, né? O exército nazista, ele era católico, né? E era antissemita, certo? Mas usava a Bíblia hebraica sugerida pelo judeu ortodoxo, né? Fazendo isso à base de problemas de pronúncia ou por causa da tradição judaica. Podem ser comparados a quem Jesus disse que coam o mosquito, mas engolem o camelo. Vejam esse texto aí lá em Mateus capítulo 23, versículo 24. Eles tropeçam nesses mesmos problemas menores, mas acabam criando um problema maior, por remover o nome do maior personagem do universo do livro que ele próprio inspirou. O salmista escreveu: até quando, ó Deus, continuará a vituperar o adversário? Ou seja, o adversário vitupera o nome de Deus. Acaso o inimigo continuará para sempre a tratar o teu nome com desrespeito? Veja isso aí lá em Salmos 74, versículo 10. Será que Senhor é equivalente a Jeová, conforme dizem os religiosos, católicos e evangélicos? Remover da Bíblia o nome pessoal distintivo de Deus e substituí-lo por um título como o Senhor ou Deus, que é outro título, enfraquece o texto e torna-o inadequado em muitos sentidos. Por exemplo, pode levar a combinações sem sentido de palavras. No seu prefácio, a Bíblia de Jerusalém, a edição em inglês, não a em português, diz: dizer o Senhor é Deus certamente é tautologia, repetição desnecessária ou sem significado. Porque, né? Lá em Salmo, capítulo 8, versículo 9, diz: o Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, né? Aí eles escrevem assim, ó, o primeiro Senhor com letras totalmente maiúsculas, daí o segundo com letra, só com a primeira letra maiúscula, como se o Senhor fosse né, o Senhor é o magnífico sobre toda a terra, né? Fica meio esquisito de entender isso aqui, né? Que melhora quando o nome Jeová é reintegrado a tal texto. Assim, a Bíblia de Jerusalém diz: Jeová, Senhor nosso, quão poderoso é o teu nome em toda a terra. Né? Qual dos textos
fica melhor, para se dizer, né? Fala-se Jeová, Senhor nosso, né? Senhor é um dos títulos dele, é títulos, não o nome dele. Jeová, Senhor nosso, ou então Senhor, Senhor nosso, né? A remoção do nome pode também causar confusão. O Salmo 110, capítulo 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Quer dizer, o Senhor diz ao meu Senhor. Agora, se essa citação, que é do Antigo Testamento, fala Jeová diz ao meu Senhor, ou seja, Jeová é Deus que diz ao meu Senhor, que é Cristo, senta-te à minha direita, né? Aí fica melhor, né? E no original era escrito assim, mas depois eles substituíram, deixando alguns textos incompreensíveis e estranhos, né? Adicionalmente, substituir Jeová por Senhor elimina algo de capital importância na Bíblia: o nome pessoal de Deus. O Novo Dicionário da Bíblia, o volume 1, página 409, diz: estritamente falando, Jeová é o único nome de Deus. O Dicionário Bíblico Imperial, volume 1, página 856, em inglês, descreve a diferença entre Deus, chamado Elohim, e Jeová, dizendo: Jeová em toda parte é um nome próprio, indicando o Deus pessoal, e somente a ele, ao passo que Elohim tem mais o sentido de um substantivo comum, denotando usualmente sem dúvida, mas não necessariamente nem uniformemente, o Supremo. Ou seja, qualquer um pode ser chamado de soberano Senhor, basta ser chefe de alguma coisa, né? Não precisa ser necessariamente o Deus, né? Você pode se atribuir a Jeová como o soberano Senhor, né? Mas também você pode substituir, você pode se dirigir a uma pessoa muito poderosa como um soberano Senhor. Os reis são chamados de soberanos, né? J.A. Mottier, diretor da faculdade Trinity, Inglaterra, acrescenta: perde-se muito na leitura da Bíblia se nos esquecermos de olhar além da palavra substituta Senhor ou Deus para o nome pessoal íntimo do próprio Deus. Por dizer seu nome a seu povo, Deus intencionava revelar-lhes seu mais íntimo caráter, né? Não se pode verter um nome próprio distintivo por um mero título. Um título jamais pode transmitir o significado pleno e rico do nome original de Deus, né? Veja bem, você que já tem uma certa idade, vai em algum local e as pessoas, em respeito à sua idade, o chamam de Senhor. Estariam eles chamando você pelo mesmo nome que Deus tem? Sendo que só ele pode ter aquele nome, porque os nomes antigos tinham significados. Então ninguém pode ter o mesmo nome de Deus, porque só ele é que pode fazer as coisas. Ele é o Criador. Portanto, ninguém poderia se chamar de Senhor, né? Existe um texto na Bíblia, e eu vou deixar aqui na descrição, onde uma tradução da Bíblia diz assim, ele se refere a Deus como: só a tu pertence o nome de Senhor. Não seria mais lógico falar só a tu pertence o nome de Jeová, porque Jeová tem um significado? Depois eu vou deixar aqui na descrição. Assim que eu terminar esta live, vou deixar aqui na descrição para que vocês entendam melhor essa incongruência dos tradutores bíblicos. Meus amigos, esta foi a 5ª parte da nossa live. Daqui a pouco, a 6ª parte deste assunto. E logo mais,
vou publicar aqui em live também um resumo sobre este assunto, sabe? Porque nós estamos adiantando este assunto porque está chegando aí a época das festas e eu também vou fazer lives falando sobre o Natal e o Ano Novo, né? Vocês vão saber, eu vou provar a vocês que são duas festas pagãs oriundas do paganismo. Então, até daqui a pouco.